Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, aqui do canal Lenda da Solução. Pessoal, eu estou aqui com esse exercício de geometria analítica. Assim, eu vou logo avisar a todos vocês a respeito do áudio. As crianças aqui na área estão de férias, então às vezes vocês aqui escutarão gritos de crianças aqui brincando na rua, certo? O intuito aqui é ajudar a todos vocês, principalmente porque muitos alunos da Unicesumar pediram aqui ajuda em algumas atividades, principalmente aqui nessa disciplina de geometria analítica, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma questão, vou explicar a resolução completa dessa questão. Essa questão está na atividade número 2, da disciplina Geometria Analítica da Unicesumar. Depois verifiquem aí com calma, certo? Como eu falei no início, muitos alunos estão pedindo, só que a resolução aqui de cada questão é explicada através de vídeos. Só, pessoal, não tenho assim muito tempo para gravar vídeos, mas eu vou fazer o possível para que a partir de agora eu consiga gravar pelo menos um vídeo de 10 minutos que seja por dia, certo? Para auxiliar vocês aí com os estudos. Muito bem. Aqui embaixo eu tenho os meus contatos, aqui já no final, WhatsApp, DDD 98 98721 8164. E o meu canal no YouTube é este, Lenda da Solução. Aproveitem e façam a sua inscrição, compartilhem esse vídeo com o grupo de amigos aí através do WhatsApp. Faça aí a divulgação, muito importante para o crescimento do canal e também para poder auxiliar vocês com as resoluções aqui das atividades. Desculpem na voz, é porque eu estou um pouco assim gripado, minha garganta não está muito boa aqui. Mesmo assim, vamos lá fazer a resolução aí dessa atividade. Mais uma vez, como eu expliquei a vocês, as crianças estão no período aqui de férias. A qualquer momento vocês poderão escutar gritos, barulho de carros também passando aqui na rua, certo? Então o intuito aqui é ajudar vocês da melhor maneira possível. Vamos lá, agora eu vou explicar aqui a resolução completa dessa questão. Então, pessoal, como vocês podem verificar aqui, a disciplina Geometria Analítica. Eu peguei essa questão porque ela é muito interessante e eu estive observando que esse tipo de questão é muito comum, muito recorrente nas atividades. Aí não importa a universidade, pode ser Unicesumar, Unisa, UFBA, certo? Lembrando que eu ajudo todos os alunos de qualquer faculdade. Unicesumar, Unisa, UFBA, certo? Então vamos lá. Questão, vamos fazer aqui a leitura do enunciado dessa questão. Sejam π1 e π2 planos, esses dois aqui, ó, são planos com equações. Essa primeira equação, equação do plano π1. E a segunda equação, equação do plano π2. Então, com equações x mais e menos 5 igual a zero. Equação de π1. E x mais 2y menos e mais 5 igual a zero. Esta equação do plano π2. As equações paramétricas da reta R, obtida pela interseção desses planos, ou seja, a interseção desses dois planos, π1 e π2, e que passa pelo ponto, o ponto P, com as coordenadas 1, menos 1 e 4. Então, nós já temos aqui R3, certo? 1 em relação a x, menos 1 em relação a y e 4 em relação a z. Então, as equações paramétricas dessa reta R que passa por esse ponto são... Então vamos verificar quais são as equações paramétricas dessa reta R
que faz interseção com esses dois planos, π1 e π2, e que passa por esse ponto de coordenadas 1, menos 1 e 4. O objetivo aí é encontrar essas equações paramétricas da reta R. Certo? Então vamos lá, iniciar aqui a resposta. Então, primeiramente, o que nós devemos obter com esses dados? Vamos observar as duas equações. As equações do plano π1 e a equação do plano π2. E vamos obter os vetores normais em relação ao plano π1 e em relação ao plano π2. Eu vou chamar de N1, o vetor normal em relação ao plano π1. E eu vou chamar de N2, o vetor normal em relação ao plano π2. Observe que é bem simples, pessoal. Basta vocês observarem aqui os coeficientes em relação a cada equação. A equação do plano π1. X é quanto aqui? X é 1. O coeficiente de x é 1 positivo. Então, aqui, o vetor normal. Primeiro vai ser 1, por causa da variável x do coeficiente. O coeficiente x é 1 positivo. Se aqui tivesse um menos, seria menos 1. Certo? Aqui apareceu y, não apareceu y. Consequentemente, o coeficiente de y vai ser 0. E z? Z é 1 positivo. O coeficiente de z é 1 positivo. Está bem aqui? 1 positivo. Então, este aqui é o vetor normal em relação ao plano π1, que eu obti através da equação do plano π1. Está bem? Pelos coeficientes da equação do plano π1. De forma análoga, vamos fazer agora com relação ao plano π2. Encontrar o que? O vetor normal em relação a esse plano aqui, ó, π2, através desta equação. Então vamos lá, pessoal. Vou chamar de N2, o vetor normal. O primeiro aqui é o que? Em relação a x. Qual é o coeficiente de x? É 1 positivo. Está bem? Que é 1 positivo. Y, 2 positivo. Está aqui o 2 positivo. E z, 1 negativo. Apareceu menos z. Então é menos 1z. Está aqui, ó, menos 1. Certo? Então o vetor normal em relação ao plano π2, 1, 2 e menos 1. Certo? Até aí? Então o primeiro passo já foi dado. Encontrar o que? Os vetores normais em relação aos planos π1 e π2, que eu chamei respectivamente de N1 e de N2, esses vetores normais. Certo? Segundo passo, pessoal. Fazer aqui, ó, produto vetorial N1, N2. Observe como é bem simples. Primeiramente, o que eu devo fazer? Eu vou colocar as coordenadas de N1. Quais são essas coordenadas? 1, 0 e 1. Está bem aqui, ó? 1, 0 e 1. Próximo. Consequentemente, eu vou utilizar o quê? As coordenadas de N2. Vetor normal, N2. Quais são? 1, 2 e menos 1. Está bem aqui, ó? Coloquei abaixo. 1, 2, menos 1. E acima eu vou colocar o que, pessoal? Aqui, ó, I, J e K. Vocês se lembram das aulas a respeito de vetores? Que lá aparecem essas variáveis? I, J e K. Então vocês coloquem acima em relação às coordenadas de N1. Aqui, ó, I, J e K. Certo? Então você já fez aqui o que? 3 linhas, 3 colunas. Certo? Aqui é uma espécie de determinante. O que nós devemos fazer? Mas para reduzir esse determinante, olha como é bem simples. Olha o que aconteceu aqui. Quais são os dois últimos valores? Aqui em relação a N2. Aqui o N2. Quais são as coordenadas de N2? É 1, 2 e menos 1. Então vocês vão subir o primeiro, que é 1, e o último, que é menos 1. Certo? De forma análoga, vocês vão fazer com essas variáveis, I, J e K. Só que vocês vão colocar embaixo. O primeiro, a primeira variável é I. O
vocês não coloquem J e a última variável é K. Certo? Então, novamente, para vocês que não entenderam. Primeiro nós vamos colocar os valores, aqui as coordenadas do vetor normal em 1, que é 1, 0 e 1. Abaixo, as coordenadas de N2, que é 1, 2 e menos 1. Acima das coordenadas de N1, nós vamos colocar aquelas variáveis, que são conhecidas através de quê? De vetores em R3, I, J e K. Certo? Feito isso, o que vocês vão verificar? Observe somente essas três linhas e essas três colunas. Certo? Então vocês vão repetir o primeiro e o último elemento, que no caso aqui ó, é 1, o primeiro, e menos 1 é o último. Vocês repetem acima. E abaixo vocês repetem a primeira e a última variável, que é I e K. Feito isso, agora é só traçar aqui diagonais principais, diagonais secundárias. Nas diagonais principais, você soma tudo. Você considere, por exemplo, aqui, você multiplicou esses elementos. 1 multiplicado por J multiplicado por 1. Em relação aos sinais, positivo com positivo dá positivo, positivo com positivo dá positivo. Neste caso, como eu tenho uma diagonal principal, você vai manter o sinal. Quando for diagonal secundária, se der positivo, você coloque lá no cálculo negativo, certo? E se der negativo, você coloque positivo. Então vamos lá aqui. Observe bem, o produto vetorial N1 e N2. Primeiro os sinais. Positivo com positivo dá positivo, positivo com positivo dá positivo. Mantenha o sinal. Coloque aqui, ó, positivo, porque é uma diagonal principal. Agora vamos multiplicar aqui os elementos. 1 multiplicado por J é J, e J multiplicado por 1 é 1J. Eu vou considerar 1J aqui. Lembrando que eu poderia ter colocado somente a variável J. Mas eu decidi colocar esse 1 aqui, que é o coeficiente de J. Continuando aqui, ó, essa diagonal principal agora. Positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo, isso na multiplicação, não esqueça. Então, positivo com negativo na multiplicação dá negativo. I multiplicado por 0 é 0, e 0 multiplicado por menos 1 é 0. Eu vou considerar 0i, pessoal. Vocês vão entender um pouquinho. Muito bem. Próxima diagonal principal. Primeiros sinais. Positivo com positivo dá positivo, positivo com positivo dá positivo. Mantenha o sinal porque é uma diagonal principal. 1 multiplicado por 2 é 2, e 2 multiplicado por K é 2K. Aqui, ó, 2K. Muito bem. Agora vamos para as diagonais secundárias. Lembrando, se der positivo, vocês trocam o sinal, certo? Então vamos lá. Negativo com positivo na multiplicação dá negativo, negativo com positivo dá negativo. Vou colocar bem forte aqui. Negativo. 1 multiplicado por J é J, J multiplicado por 1 é J. Eu vou colocar 1, J. Mais uma diagonal secundária. Os sinais, positivo com positivo na multiplicação é positivo, positivo com positivo na multiplicação é positivo. Certo? Só que aí ele vem o quê? Vem negativo. Só lembrando, pessoal, aqui em cima deu negativo, né? Então vocês coloquem aqui, ó. Vocês troquem o sinal. Se deu negativo, vocês colocam positivo. Se der positivo, vocês colocam negativo. Certo? K multiplicado por 0 é 0. 0 multiplicado por 1 é 0. Só que como tem essa variável K, eu vou considerar 0K. Certo? Muito bem.
última diagonal secundária. Então, positivo com positivo dá positivo, positivo com positivo dá positivo na multiplicação. Só que aí vocês trocam o sinal. Vocês considerem negativo. 1 multiplicado por 2 é 2, 2 multiplicado por i é 2i. Agora, pessoal, isso aqui foi o que? Foi o produto vetorial. Observem bem aqui, ó. Em relação aos vetores normais, N1 e N2, o produto vetorial. Então, primeiro vamos pegar os elementos, os resultados aqui das diagonais principais. Certo? Então, observem bem aqui, pessoal. Olha o que aconteceu. Olha. Primeiro vamos colocar em ordem. I, J e K. Nessa ordem, para não errar o cálculo. 0i menos 0i. Que é 0, na verdade. Coloquei bem aqui. 0i. Isso aqui não é oi, não. Isso aqui é um 0. 0i. Certo? Diagonal principal. 1j positivo. Está bem aqui. 1j positivo. Diagonal principal. 2k positivo. Está aqui, ó. 2k positivo. Aí neste caso eu separei. Como já foi diagonal principal, aí vocês considerem agora sinal negativo. Lembrem lá de determinantes, certo? Sinal negativo. Agora vamos ver as diagonais secundárias. No final vai influenciar isso daí, pessoal. Observem aqui. Quando você multiplicou, como eu já considerei negativo aqui, ó, então vamos considerar esses sinais na ordem que apareceu. Então, se der negativo, continua negativo. Se der positivo, continua positivo. Só que nesse caso eu já fiz desconsiderando o sinal, certo? Mas vamos continuar. Como dessa vez eu já estou considerando o sinal negativo, observe como vai ficar. Primeiro em relação a i. Observe aqui, 2i. No final não foi 2i positivo? Está bem aqui, ó. 2i positivo. Tanto é que será multiplicado com o sinal negativo, positivo com negativo vai dar negativo. Por isso que bem aqui, ó, deu negativo. Dessa forma eu já fiz direto, certo? Aqui eu estou colocando o cálculo em relação ao produto vetorial N1 dos vetores normais. N1 e N2, certo? Então em relação a I, agora em relação a J. Menos 1j. Só que quando multiplica com esse menos aqui, ó, negativo com negativo da multiplicação dá positivo. Por isso que bem aqui ficou positivo, certo? Porque eu já fiz direto, multiplicando com o sinal negativo, certo? E o último é 0k. Só que aqui deu negativo porque eu já fiz aqui direto, pessoal. Positivo multiplicado com negativo dá negativo. Aqui é 0k. Então, produto vetorial dos vetores normais, N1 e N2. Vamos colocar em ordem. Observem bem. I com I, J com J, K com K. Então, 0i, não influenciei nada. E aqui eu tenho negativo com positivo, dá negativo. Certo? Então, menos 2i. Está bem aqui, ó. Menos 2i. Agora é a vez do J. Mais um J. E aqui eu faço subir aqui, pessoal. Negativo com negativo é uma multiplicação dá positivo. Então aqui eu tenho mais um J. Mais um J, mais um J, mais 2J. Agora em relação a K, eu já tenho mais 2K. E aqui eu faço o seguinte. Negativo com positivo na multiplicação dá negativo. Então aqui vai ficar menos 0K. Então mais 2K menos 0K dá mais 2K. Certo? Com isso, o produto vetorial dos vetores normais N1 e N2 corresponde a quê? As coordenadas, no caso, menos 2, 2 e 2. Certo? Agora só um momento que eu vou abrir o portão aqui. Parece que chegou alguém.
Certo, vamos continuar aqui. Era uma criança ali brincando na rua. Então, continuando. Aqui nós encontramos o produto vetorial entre N1 e N2, que são os vetores aqui normais em relação aos planos π1 e π2, certo? Então, continuando a nossa questão, agora nós temos o seguinte. Eu preciso encontrar um ponto P', certo? Em R3. Se em R3 eu preciso de x, y e z. Certo? São as coordenadas desse ponto P'. Além disso, esse ponto P', ele pertence à interseção dos planos π1 e π2. Certo? E quando eu fizer isso bem aqui, ó, o ponto P, que já é uma interseção, e ele pertence, esse ponto P, pertence à reta R, olha o que vai acontecer. Eu vou encontrar as equações paramétricas da reta R, justamente utilizando as coordenadas do ponto P, que já foram dadas, bem aqui um ponto P', que também pertence à interseção entre o plano π1 e π2, certo? Além disso, eu já encontrei bem aqui, pessoal, o produto vetorial dos vetores normais N1 e N2, que no caso é menos 2, 2 e 2. Dessa vez chegou, deixa eu abrir o portão aqui. Certo, pessoal? Continuando aqui a nossa resolução. Como eu falei, olha o que eu preciso aqui. Preciso desse vetor entre esses dois pontos. Encontrar um vetor entre esses dois pontos. No caso aqui é P, que tem as seguintes coordenadas: 1, menos 1 e 4. Esse ponto P pertence à reta R. E eu estou utilizando também um ponto P' em R3, certo? E quando eu encontrar esse vetor, ele será igual. Nesse caso eu estou considerando lambda, porque tem lá no livro da Unicesumar, mas esse lambda ele vai ser substituído pela variável k. Mas esse k não tem nada a ver, pessoal, vou logo aqui falar para vocês. Esse k que está sendo utilizado aí na resposta, não tem nada a ver com esse k aqui, pessoal. Certo? Que são as variáveis. Uma das variáveis, uma representação no caso. Uma variável que representa, no caso, um vetor em R3, certo? E no caso, vetores em R3, as variáveis são I, J e K. Mas esse K não tem nada a ver com esse K aqui, pessoal, que é uma representação para vetores de uma das variáveis, certo? Eu poderia muito bem substituir esse K por lambda. Então vamos lá. Então aqui eu tenho lambda multiplicado pelo produto vetorial entre os vetores normais N1 e N2, que eu já encontrei, que está bem aqui, ó, as coordenadas desse produto vetorial N1 e N2, que no caso é menos 2, 2 e 2. Muito bem. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Eu tenho aqui as coordenadas de P', eu isolei, no caso x, y, z. Aí eu tenho o ponto P, que já foi dado, esse ponto P pertence à reta R. Eu preciso encontrar as equações paramétricas justamente dessa reta R. E essa reta R, ela é o quê? Ela foi obtida através da interseção desses dois planos. Quais são esses dois planos? π1 e π2, certo? Então vamos continuar. Aqui eu tenho, no caso, as coordenadas do ponto P', x, y, z. Aí eu tenho o ponto P, que eu vou substituir as coordenadas do ponto P,
mais, aqui mais, lambda, que no caso vai ser K no final, lambda, multiplicado pelo produto vetorial dos vetores normais, dos planos π1 e π2, certo? Agora basta fazer as substituições aqui necessárias. Vamos lá. x, y, z igual. Quais são as coordenadas do ponto P? Já foram dadas. Estão bem aqui, ó. 1, menos 1 e 4. Certo? Isso em R3, né, pessoal? Nós estamos aqui estudando em R3. Certo? Então estão aqui as coordenadas. 1, menos 1 e 4. Mais lambda multiplicado pelo produto vetorial dos vetores normais do plano π1 e π2. Que no caso nós já encontramos. Menos 2, 2 e 2. Tá bem aqui, ó? Menos 2, 2 e 2. Agora sim, finalmente, encontraremos as equações paramétricas da reta R. Muito importante isso, hein? Como foi feito esse cálculo? Observe aqui. Eu tenho x. Aqui o x. Igual. Certo? 1. Aqui 1. Agora vamos multiplicar aqui, pessoal. Positivo com negativo dá negativo na multiplicação. Lambda multiplicado por 2 é 2 lambda. Só que eu vou considerar no lugar desse lambda a variável k. Então vai ficar menos 2k. Tá bem aqui, ó? Menos 2k. Então x igual 1. Aí vocês fazem isso aqui. O chuveirinho, pessoal. Certo? Positivo com negativo, negativo. Lambda multiplicado por 2, 2 lambda. Ou seja, menos 2 lambda. Só que eu substituí, tirei lambda, coloquei k. Então ficou menos 2k. Em relação a x, já foi. Certo? Agora em relação a y. Y igual. Vamos pegar o próximo valor. No caso aqui não é mais esse 1. Esse 1 é referente a x. Referente a y vai ser menos 1. E referente a z vai ser 4. Então nós estamos em y. Então novamente, y, aqui o y. Igual. Menos 1. Aqui o menos 1. Mais uma vez o chuveirinho. Lambda multiplicado por 2. Cuidado com os sinais. Positivo com positivo na multiplicação é positivo. Lambda multiplicado por 2, 2 lambda. Então 2 lambda positivo. Só que eu estou considerando no lugar do lambda a variável k. Então vai ficar mais 2k. Tá bem aqui? Y, mais uma vez. Y igual menos 1. Lambda multiplicado por 2, 2 lambda, eu substituí por k, então ficou mais 2k. Pronto, já foi x, já foi y. Agora vamos encontrar a equação em relação a z. Então vai ficar z, aqui z, igual. 4, mais uma vez o chuveirinho aqui, ó. Lambda multiplicado por 2. 2 lambda. Positivo com positivo, na multiplicação dá positivo. Então vai ficar 4 mais 2 lambda. Só que no lugar do lambda eu coloquei k. Então vai ficar 4 mais 2k. Pronto, pessoal. Essas são as equações paramétricas da reta R. Lembrando mais uma vez, essa reta R ela é obtida pela interseção entre os planos π1 e π2. Além disso, existe um ponto que pertence a essa reta R, de coordenadas 1, menos 1 e 4. Certo? E com isso, as equações paramétricas dessa reta R, obtida pela interseção desses dois planos, π1 e π2, que passa pelo ponto P, essas equações são essas minhas aqui, pessoal. X igual a 1 menos 2k, y igual a menos 1 mais 2k, e z igual a 4 mais 2k. Pronto.
Finalizamos assim o exercício de geometria analítica. É a atividade 2. Uma das questões da atividade 2, certo? Dessa disciplina, geometria analítica. Eu deixei aqui os meus contatos. Então, quem deseja entrar em contato aí comigo, DDD 98 987 21 8164 é o meu WhatsApp. Principalmente, pessoal, se vocês quiserem ajuda na resolução de atividades, de mapas, de qualquer universidade, Unicesumar, Unisa, UFBA, certo? Meu contato principal é o meu WhatsApp, DDD 98 987 21 8164, e aqui o YouTube, que é esse canal que vocês estão assistindo agora, Lenda da Solução. Aproveitem lá, divulguem o canal para os seus amigos e familiares e também no grupo de WhatsApp, certo? Muito importante a colaboração de todos vocês. Então, mais uma vez, qualquer ajuda em atividades e mapas de qualquer universidade, pode ser Unicesumar, Unisa ou UFBA. Aqui estão os meus contatos, principalmente no WhatsApp, DDD 98 987 21 8164. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.